seus joelhos trêmulos ao subir a escada. O esforço para se levantar de uma cadeira, aquele momento em que você empurra com força e ainda assim as pernas demoram para responder. Precisar chamar alguém para te ajudar a sair da cama de manhã. Olhar para a escada do seu próprio prédio como se fosse um obstáculo intransponível. Isso não é envelhecimento normal. 87% dos brasileiros acima de 60 anos não consomem esse nutriente em quantidade suficiente, e estudos da USP e da Unifesp mostram que 45% já estão em processo de perda muscular silenciosa, sem sentir, sem saber, até que as pernas simplesmente não acompanham mais a vida que ainda querem viver. O mais importante que você vai ouvir hoje, isso pode ser revertido. Se você quer saber qual é esse nutriente, e mais importante, como usá-lo da forma correta para ter pernas fortes, estáveis e funcionais aos 70, aos 80 ou aos 85 anos, você está no lugar certo. Fica até o fim. Vou te entregar um protocolo de 8 passos com doses exatas que você pode começar amanhã de manhã com o que já tem na sua geladeira agora. E já vou te adiantar uma coisa, o que está impedindo suas pernas de serem fortes não é a sua idade, é uma deficiência específica que o sistema de saúde raramente monitora. E isso tem um nome. Meu nome é doutora Clarice Vasconcelos, médica de família há 15 anos. E a queixa que ouço com mais frequência é sempre a mesma, doutora, minhas pernas não têm mais força. É a idade? Tem relação com a idade, sim. Mas não é inevitável, e essa diferença pode mudar o resto da sua vida. O que está acontecendo tem um nome: sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular e de força que acompanha o envelhecimento. Depois dos 30 anos, o corpo começa a perder entre 3 e 8% da sua massa muscular por década. Depois dos 60, essa perda se acelera. As pernas são as primeiras a sentir, porque são os maiores músculos do corpo, os mais exigentes em nutrição, e os que mais pagam o preço da inatividade. O que me incomoda como médica é o seguinte: quando você chega ao consultório com fraqueza nas pernas, já perdeu entre 30 e 40% da sua massa muscular funcional. O sistema de saúde mede seu peso, sua pressão, sua glicose. Não mede seu músculo. O seu médico provavelmente nunca pediu uma avaliação de massa muscular para você, não por negligência, mas porque o sistema simplesmente não foi construído para isso. E quando a fraqueza se torna visível, o tempo que poderia ter sido usado para reverter o processo já passou. As consequências são sérias. Quedas são a principal causa de morte hospitalar em brasileiros acima de 65 anos. A sarcopenia aumenta esse risco em 5,3 vezes. Mas agora respira. Sarcopenia não é destino, é em grande parte consequência de uma deficiência nutricional específica que o sistema raramente monitora. E isso pode ser corrigido. O paradoxo que vai te surpreender: você provavelmente já come esse nutriente todos os dias, e seus músculos continuam perdendo a batalha assim mesmo. Por quê? Porque depois dos 60, seus músculos mudaram as regras de como respondem à proteína, silenciosamente, sem aviso, sem diagnóstico. E entender isso muda tudo. O paradoxo que preciso te mostrar agora é este: você pode estar comendo proteína todos os dias, e seus músculos continuarem encolhendo em silêncio assim mesmo. Isso tem um nome: resistência anabólica. É a redução progressiva da sensibilidade dos seus músculos ao sinal da proteína, e ela começa depois dos 60 anos, sem aviso, sem diagnóstico, sem sintoma visível. Pensa assim: quando você tinha 30 anos, seus músculos funcionavam como uma caixa de som nova, respondiam ao menor toque no volume. 20 gramas de proteína eram suficientes para ativar a síntese muscular com força total. Iam ao menor toque no volume. 20 gramas de proteína eram suficientes para ativar a síntese muscular com força total. Depois dos 60, é como se essa caixa tivesse danificado o receptor. Você precisa virar o volume muito mais alto para ter o mesmo som. O músculo ainda responde, mas precisa de um sinal muito mais forte. O que acontece por dentro? A proteína que você come precisa ativar uma via molecular chamada mTOR, o interruptor mestre da síntese muscular. Para isso, cada refeição precisa fornecer de 2,5 a 3 gramas de leucina, o aminoácido que aciona esse interruptor, e de 25 a 40 gramas de proteína de alta qualidade. Não por dia. Por refeição.
Estudos com adultos acima de 65 anos confirmam: você precisa de até o dobro de proteína por refeição comparado a uma pessoa de 30 anos para obter o mesmo resultado. Isso não é fraqueza, é fisiologia. E tem solução. Mas a solução não está na quantidade total que você come por dia, está em algo que a maioria das pessoas erra completamente, e que vai te surpreender. Agora preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você come amanhã de manhã. Um estudo acompanhou 2 grupos de adultos acima de 65 anos durante 12 semanas. Os 2 grupos consumiam 75 gramas de proteína por dia, mesmo total, mesma qualidade. A única diferença era quando essa proteína era consumida. O grupo a dividiu em 3 refeições iguais de 25 gramas. O grupo B fez o que a maioria dos brasileiros faz: 10 gramas no café da manhã, 15 no almoço, 50 no jantar. Resultado: o grupo A ganhou 2,1 kg de massa muscular magra. O grupo B ganhou 0,6 kg. Mesmo total de proteína, 3,5 vezes o resultado diferente, só pela distribuição. É como tentar regar uma planta com toda a água do mês de uma vez. A planta não absorve tudo, o excesso vai pelo ralo. Seus músculos têm capacidade máxima de síntese proteica por refeição. O que ultrapassa esse limite não vira músculo, vira energia ou é descartado. 10 gramas no café da manhã? Não ativa síntese muscular nenhuma. Se você come iogurte e fruta de manhã, está abaixo do limiar mínimo de 25 gramas. A janela anabólica de toda manhã é perdida em silêncio, sem que você perceba. Se você concentra a proteína no jantar, você está no grupo B. E agora você sabe o que isso significa para suas pernas. Deixa eu te perguntar: como você distribui a sua proteína ao longo do dia? Você concentra no jantar? Me conta aqui embaixo, isso vai te ajudar a aplicar o protocolo que vem a seguir. Porque distribuir corretamente é só um dos 8 passos. Nos próximos minutos, vou te mostrar cada etapa com doses exatas, incluindo uma combinação simples que aumenta o resultado em 24% e que você pode começar amanhã de manhã. Então vou te dar o protocolo. 8 passos com doses exatas. Passo 1. Calcule sua dose. Peso em quilos vezes 1,2. 70 quilos, 84 gramas por dia. Doença crônica ou muito ativo, use 1,5 por quilo. Passo 2. Distribua em 3 refeições. 25 a 40 gramas por refeição, não por dia. Passo 3. Priorize fontes ricas em leucina. Ovos inteiros, não descarte a gema. Frango, sardinha em lata e iogurte natural integral. Cada refeição precisa de 2,5 a 3 gramas de leucina para ativar o mTOR. Passo 4. Ative o interruptor no café da manhã. 3 a 5 ovos ou equivalente a 25 a 30 gramas de proteína. Passo 5. Consuma proteína em até 30 minutos após o exercício. Passo 6. Combine proteína com exercício de resistência. Proteína sozinha aumenta mais o exercício. Passo 6. Combine proteína com exercício de resistência. Proteína sozinha aumenta a massa muscular em mais 8%. Exercício sozinho, mais 11%. Juntos, mais 24%. Não é adição, é sinergia. 10 agachamentos depois do café da manhã já ativam esse efeito. Passo 7. Vitamina D e magnésio são cofatores essenciais para a função muscular, protocolos detalhados em vídeos dedicados. Passo 8. Consistência acima de perfeição. Como escovar os dentes, pela vida não por 3 meses. Isso não é dieta. É dar ao seu corpo o que ele precisa para reconstruir o que está perdendo. O que separa quem caminha sozinho aos 85 de quem depende de andador não é genética, é exatamente este protocolo. E agora você tem ele. Mas existe um conjunto de erros que fazem pessoas perderem músculo mesmo seguindo cada um desses passos, e precisamos falar sobre eles. Você tem o protocolo. Mas existem 7 erros que fazem pessoas perderem músculo mesmo tentando seguir cada passo, e você precisa reconhecer se está cometendo algum deles. O erro da ilusão da quantidade: somar o total diário sem verificar o mínimo por refeição. 90 gramas pode esconder 10 no café da manhã, e 10 gramas não ativam o mTOR.
O erro do café da manhã vazio, menos de 25 gramas por refeição não inicia síntese muscular. Iogurte simples e fruta não chegam lá, e essa janela se fecha todo dia. O erro da proteína pobre. Fontes vegetais isoladas não fornecem as 2,5 a 3 gramas de leucina por refeição necessárias para ativar o interruptor. Você come e o músculo não ouve. O erro da janela perdida. Não consumir proteína em até 30 minutos após o exercício. Essa janela não reabre. O erro do isolamento proteico. Proteína sem exercício de resistência entrega mais 8%. Com exercício 24. Separados, nenhum alcança o potencial real. O erro da inconsistência. Síntese muscular exige regularidade diária, não se acumula para cobrir os dias perdidos. O erro da automedicação silenciosa, o mais paradoxal, o que vejo com mais frequência no consultório, ajustar as doses por intuição em vez de acompanhar o que realmente se consome. As pessoas que mais erram aqui são exatamente as que mais estão tentando se cuidar. Esses erros não significam que você falhou. Significam que você não tinha as informações certas. E agora você tem. Qual desses 7 erros você se identificou? Escreve o número aqui embaixo, vou responder os mais comuns nos comentários. E o que vem a seguir vai mostrar o que esse protocolo faz na prática, com pessoas que tinham exatamente o seu perfil, a sua idade, e que encontraram do outro lado algo que não esperavam mais ser possível. Deixa eu te contar sobre 4 pessoas que estiveram exatamente onde você está agora. Dona Maria, 71 anos. Chegou ao consultório segurando o corrimão, arrastando os pés, convicta de que era a idade. 12 semanas de protocolo depois, ela subiu as escadas do próprio prédio sem se apoiar em nada. Achei que era só a idade. Não sabia que era a fome muscular. Seu Antônio, 76 anos, diabético. Tinha medo de aumentar a proteína por causa dos rins. A avaliação médica confirmou que estava seguro para seguir o protocolo. 16 semanas depois, 1,8 quilos de massa magra. Mas o número que mais o surpreendeu foi outro, a glicose havia melhorado junto. Músculo é uma esponja de glicose, quanto mais músculo, melhor o controle glicêmico. Minha glicose melhorou junto com as pernas. Dona Rosa, 82 anos. Morava com a filha, que havia assumido as tarefas do dia a dia por ela. 20 semanas depois de iniciar o protocolo com esse apoio, rotina matinal feita sozinha, risco de quedas reduzido de forma mensurável. Iniciar o protocolo com esse apoio, rotina matinal feita sozinha, risco de quedas reduzido de forma mensurável. A minha filha me devolveu minha vida quando me deu essas informações. E então tem seu José. 85 anos. Sarcopenia diagnosticada há 5 anos. Ele havia aceitado como destino inevitável. 24 semanas depois, o corpo respondeu. Aos 85, 86 anos, ainda construiu músculo. Ainda reagiu. Se o corpo do seu José respondeu aos 85, o seu pode responder também. A janela não fechou. Ela nunca fecha enquanto você estiver vivo. O que vem a seguir são as perguntas que sua mente racional vai levantar agora sobre doença renal, gota, medicamentos, estômago sensível. Essas dúvidas têm resposta direta, e é exatamente isso que vou te dar. Antes de tudo, preciso responder às dúvidas que sua mente racional levanta agora. Se você tem doença renal crônica moderada, o protocolo pode ser adaptado, 0,8 gramas por quilo, com acompanhamento médico. Doença renal severa. Converse com seu nefrologista antes de qualquer ajuste. Se tem gota, ovos, frango e iogurte são seguros, são baixos em purina. A restrição se aplica a carnes vermelhas e vísceras, não a todo tipo de proteína. Se toma varfarina, a proteína em si não interfere, o que importa é manter constância no consumo de vegetais folhosos, não eliminar. Se o estômago não tolera muito de uma vez, divida a refeição proteica em 2 menores com intervalo curto. O limiar de 25 gramas ainda é atingido. E não, a proteína em pó não é obrigatória, alimento integral primeiro, suplemento só quando a dose por refeição não é alcançada com comida. Uma última coisa, e digo isso como médica, se você tem condição renal, gota severa ou usa medicamentos específicos, converse com o seu médico antes de ajustar. Não como burocracia, mas porque o protocolo pode precisar de adaptação para o seu caso.
Cuide-se consciência. Se esse vídeo te deu o que o sistema de saúde não te deu, clica no curtir. Você pode estar salvando alguém de uma cadeira de rodas. Aqui você vai encontrar protocolos científicos sobre inflamação, ossos, sono, hipertensão, sem produto milagre, sem promessa vazia. Ativa o sininho. Agora me diz aqui embaixo, você vai começar o protocolo esta semana? Escreve começa o protocolo amanhã e a sua idade. Quero ler cada resposta. E manda esse vídeo para 3 pessoas que você ama que têm mais de 60 anos, pelo WhatsApp, agora. Você pode estar mudando o envelhecimento delas. O guia completo com as 8 etapas, a tabela de proteínas por alimento e o cardápio semanal está no comentário fixado abaixo, gratuito. Amanhã você vai ao mercado e compra ovos caipiras, frango, iogurte natural integral sem açúcar, sardinha em lata. No café da manhã, 5 ovos, não 2, 5. Isso são 30 gramas de proteína. Logo depois, 10 agachamentos usando a cadeira para apoio. Não 30. 10. 2 minutos. E repete amanhã, depois de amanhã, e no dia seguinte. 84 dias. 12 semanas. Fecha os olhos por um segundo. Imagina você daqui a 6 meses. Levantando da cadeira com facilidade. Subindo a escada sem segurar no corrimão. Brincando com seus netos no chão. Isso não é fantasia, é o que o protocolo correto faz. E você agora tem ele. Você acabou de receber o que 87% dos brasileiros acima de 60 anos não têm, o protocolo exato para não depender de ninguém. Seus músculos ainda respondem. A janela não fechou. O próximo passo é seu.